E o terceiro princípio é o princípio que vamos entrar agora. Eu quero ler, é João capítulo 17, versículo 11. João 17, 11. João capítulo 17, versículo 11. Diz assim. João 17, versículo 11, depois do 18 ao 21. João 17, 11 diz assim: E eu já não estou ou não estarei mais no mundo, mas eles estarão no mundo, ou eles estão no mundo, continuarão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Essa tradução precisava mudar para mim, tá? Porque se Jesus está dizendo, eu não estou no mundo, ele está dizendo que eu vou, então ele está no mundo. E Jesus estava presente, falando com os discípulos. Eu já não estou no mundo. Ele diz, eu já não estarei, mas eu estou. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Olha a oração de Jesus. Guarda-os em teu nome, para que eles sejam um, assim como nós somos um. É o princípio da unidade. Agora o versículo 18. Versículo 18 diz assim: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Eu não oro apenas por estes que estão comigo no presente, mas eu oro por todos aqueles que hão de crer em mim. Você foi incluído nesta palavra, nesta oração. Você foi incluído nesta oração. Agora, observe mais. Versículo 21. E eu oro para que eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Na unidade, o mundo vai crer que Jesus ele foi enviado. E eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, que me tens dado, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Queridos, este princípio da unidade, ele é tão importante que Jesus ora a respeito deste tema. Este princípio é tão importante que Jesus faz uma oração para que os discípulos dele fossem um. O que é a unidade? É uma ação coletiva que busca um único objetivo. A unidade é uma ação coletiva que busca um único objetivo. Eu pedi que colocasse para mim esta imagem. São pessoas que estão remando. A equipe trabalha em sincronia para alcançar o pódio. Esta fileira primeira aqui, se coloca em pé, deixa o pastor Wilson aqui. Todos fiquem em pé, por favor. Até aqui, né, pastora Regina. Virem todos para cá, para lá. Agora o pastor Joaquim vira para cá. Imagina, todos vêm para cá, mas ele vai para lá. Todos têm um objetivo de chegar lá, mas ele se coloca ao contrário. Imagina se isso vai dar certo. A unidade é exatamente todos buscarem o mesmo objetivo. Estabelecer algo e todos se unirem para alcançar aquilo. Como este princípio é básico e elementar, a começar por onde? Na nossa própria casa. Imagina a esposa, ela tem um objetivo para lá e o esposo tem um objetivo para cá. Eles não vão chegar a lugar algum. A casa dividida, ela não subsiste. Você alcança o pódio, e é possível alcançar o pódio, mas se alcança como? Todos buscando efetivamente alcançar o pódio, focados na mesma direção. Vira para cá.
Interessante porque na equipe, o primeiro, ele vai marcando o tempo certo, o ritmo certo. E o último, ele vai dando a direção. Mas todos estão focados para alcançarem o mesmo objetivo. Jesus, ele vai dizer, olha, a casa dividida, ela não subsiste. Um reino dividido, ele não subsiste. Se acendem, por favor. Ele não subsiste. Este princípio é básico, é elementar para o seu bem. É importante que você entre em unidade, entre em concordância. E muitas vezes, para que você entre em concordância com alguém, você tem que abrir mão, muitas vezes, de uma palavrinha simples, chamada o quê? A soberba, a arrogância, a altivez. Você poder se curvar, se render, avaliar, dizer, olha, isso é melhor para nós. Eu disse que no contexto de casa, de família, não tem essa de esse é meu, isso é seu. Tem pessoas que disputam até os filhos entram em disputa, o filho é meu. Imagina, é nosso. A casa é nossa, o carro é nosso, a empresa é nossa. Tem que ser assim, não pode ser o contrário disso. Para que nós possamos chegar aonde nós queremos chegar e vamos chegar, é preciso que haja o quê? Um ajuste e um alinhamento e uma concordância para chegarmos. Jesus, o coração de Jesus era completamente alinhado com o coração do Pai. Nós somos um. E a minha oração é para que a igreja, os meus discípulos, também sejam um, como eu e tu somos um. Eu neles e tu em mim. Imagina isso, pense nisso. Aonde a unidade, as restrições, elas caem por terra. As restrições. Na concordância e na unidade se estabelece projetos e se vence as restrições. Gênesis capítulo 11, esse texto diz que, no versículo 1, que em toda a terra havia uma só maneira de falar. Havia o quê? Uma só maneira de falar. Eles falavam a mesma coisa. Mas de repente nasceu no coração deles um sentimento de construir uma cidade, fazer um nome, construir uma torre, para que eles não fossem espalhados, esparramados sobre a face da terra. Mas quando Deus fez o homem, Deus o fez à sua imagem e semelhança. E diz, crescei, frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei o quê? A terra. Enchei a terra. Qual era a intenção deste povo? Construir uma torre como referencial e fazer um nome para que eles não fossem espalhados sobre a face da terra. Eles usaram o princípio correto, mas com o propósito, a motivação errada. Aí Deus olhou e disse assim, olha, eles falam a mesma coisa, eles pensam a mesma coisa, eles agem buscando o mesmo resultado. Agora já não haverá mais restrição para esse povo. Não haverá mais restrição. Tudo que eles intentarem fazer, eles vão fazer. Se duas pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa, meu irmão, é o suficiente. Quando nós olhamos para os dias de Gideão, quando houve a convocação para a guerra, para trazer a libertação sobre Israel, que estava debaixo da opressão dos midianitas, eles plantavam, os midianitas vinham e saqueavam, se tornaram pobres, cavaram nas rochas, cavernas, onde eles se escondiam aquilo que eles colhiam, viviam oprimidos. E Deus então decide trazer libertação. Então Deus vai levantar um libertador. 32 mil pessoas se apresentaram. Olha isso. De repente eles estavam com sede. 32 mil foram beber água. 20 mil. 20 mil, né? 22 mil. 22 mil se prostraram, se ajoelharam. Ao invés de olhar para o provedor, olharam para a provisão. Já foram separados.
No final sobraram 300. 300. Gideão disse assim: olhem para mim. O que eu fizer, vocês devem fazer. E ele separou em 3 companhias de 300. Era uma estratégia. Mas os 300 estavam unidos. Estavam em lugares diferentes, mas unidos. Tem pessoas que dormem na mesma cama há 30 anos, mas são o quê? Estão desunidos. E tem pessoas que não estão no mesmo lugar, muitas vezes estão em outras nações e se tornaram um. Não é questão de estar junto ou distante, é uma questão espiritual. Tem pessoas que dormem na mesma cama. Você já viu a caixinha de sapato? Como vem o sapato? Um para um lado, outro para o outro, né? Para encaixar. Tem gente assim, na cama. Era gente demais. Falou, 300 é suficiente, desde que estejam unidos. 300 unidos, em concordância, buscando o mesmo objetivo, vale mais do que 32 mil. Os 300 de Gideões podem conquistar uma cidade. Os 300 de Gideões podem conquistar uma cidade. Olhem para mim, e vocês vão bradar por Gideão e pelo Senhor. E eles fizeram exatamente. E o inimigo se volta contra si mesmo. E eles prevaleceram e venceram a guerra. Aonde há unidade, as restrições caem por terra e a bênção é estabelecida. O Salmo 133, esse salmo é tão extraordinário, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu estava lendo, estudando um pouquinho a respeito deste salmo. Ele foi composto logo depois do cativeiro da Babilônia. A Babilônia não é um modelo de sociedade que serve para nós. Nós temos um outro modelo. Está dizendo, não fiquem fascinados por este outro modelo. Preservem os costumes e os hábitos que vocês herdaram como tradição dos vossos pais. Permaneçam vivendo assim. Ó, quão bom e quão suave, que vocês não se dividam, que vocês estejam alinhados no mesmo pensamento, servindo o mesmo Deus, vivendo os preceitos e os princípios que foram estabelecidos. Que não haja divisão na nação de Israel, que não haja divisão nas famílias de Israel. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí diz que é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. Arão era o sacerdote separado por Deus, e o óleo é derramado sobre a cabeça para separar, para ungir, para consagrar. É uma investidura de autoridade. Representa a presença do Espírito Santo. Aonde a unidade, o óleo fresco desce sobre a cabeça, o óleo precioso desce sobre a cabeça. O Espírito de Deus se manifesta. Traz luz, traz revelação, traz discernimento. Sabe aqueles momentos de tensão, onde você se depara com adversidades e os problemas maiores do que você? De repente o óleo fresco desce sobre a sua cabeça, uma luz brilha, e você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. E você vê saída onde aparentemente não tem saída. Aonde a unidade, o óleo desce, acende a candeia, reveste de autoridade, traz cura. Traz cura. Aonde a unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, diz o versículo de número 3. Mas é interessante porque no versículo 2 diz: é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce sobre as orlas das suas vestes. Versículo 3, é como o orvalho de Hermon, e como, volte um pouquinho, é como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Agora projete essa imagem. Olha esta imagem. O que você vê lá ao fundo? Aquilo é o Monte Hermon. Está coberto de neve. Ele não é assim o ano todo, mas grande parte do ano ele fica assim. Agora nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, tem um tempo em que a neve cai e permanece lá. E essa neve vai derretendo, vai entrando nas fendas das rochas,
E aí começam ali, os pés deste monte, o rio Jordão, um dos rios mais importantes do planeta, um dos menores rios e um dos rios mais importantes, onde foi batizado o nosso Senhor Jesus Cristo, e aonde Naamã recebeu a sua cura, a cura da sua lepra. Olha só, eu tive a oportunidade de estar neste lugar algumas vezes, e já estive em lugares próximos. Interessante o orvalho, e a gente muitas vezes não dá tanto valor assim ao orvalho. Essa região é a região, o deserto em Israel, grande parte de Israel é deserto. Imagina um lugar árido, é seco mesmo, temperatura altíssima durante o dia. Mas quando bate o vento, que vem das bandas do Monte Hermon, vem trazendo refrigério sobre os outros montes. Você sente a brisa suave. Interessante o orvalho que cai, faz germinar, nascer plantas, as sementes germinam, as plantas nascem, elas crescem, elas se desenvolvem por causa do orvalho. É pouca chuva, mas o orvalho traz o quê? O refrigério. Aonde a unidade tem refrigério, tem paz. Aonde a concordância tem refrigério e tem paz. Algumas pessoas estão vivendo debaixo de tormentos, de angústias, tomadas pelos seus temores, perdem o sono. Por quê? Por causa da contenda, das dissensões, das porfias. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Apóstolo, mas como que isso vai ser estabelecido? Preste atenção, você vai ser o canal para que esta unidade seja estabelecida dentro da sua casa. Mas não depende de mim, Deus vai usar você, e você vai ser o canal para que a unidade seja estabelecida. Olha só, quando houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, Abraão, ele sabia que a contenda ia trazer a desunião e era um portal para que as restrições se manifestassem, as limitações de conquista. E ele disse para o seu sobrinho: olha, não é bom que haja contenda entre nós, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, escolhe. Se Ló fosse uma pessoa espiritual, assim como você, qual seria a sua escolha? Eu vou permanecer com você, eu não vou te deixar. Deus chamou você, eu não vou te deixar, vou permanecer. Quem vai ter que sair é o espírito de contenda. Nós vamos colocar esse espírito de contenda para fora do território, e que eles vão para as regiões de Sodoma e Gomorra, aparentemente o lugar mais aprazível, mas que depois vai se tornar o verdadeiro inferno. Você que é espiritual, que tem o discernimento, que está ouvindo esta palavra, se renda, se curve. Apóstolo, mas eu já me humilhei, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, então vamos colocar o demônio para fora. Porque na verdade eu sei que existem os demônios, que são seres atormentadores, e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. As armas da nossa milícia não são carnais. Então nós vamos nos levantar para colocar esse espírito maligno para fora. E alguns é demônio mesmo, outros é falta de vergonha na cara. Fala, papai. É verdade, algumas pessoas, é uma coisa de louco. Tem coisa impressionante. Que é isso? O que é isso? De onde vem isso? Tanta confusão. Se você perguntar o nome, ela vai dizer: é confusão. Qual o teu nome? Confusão. Não tem gente que gosta de uma confusão? Porque essa vida é simples de viver, e as pessoas estão complicando as coisas. Para de arrumar confusão. Que você entre nesta dimensão para viver a paz perfeita. Jesus disse assim: olha, tudo que vocês ligarem, se há concordância aqui, é estabelecido lá.
O apóstolo Paulo, ele olha para a igreja que estava em Corinto, ele diz assim: olha, é-me comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Que há contenda entre vós. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. Graças a Deus, na comunidade global não existem essas coisas. É concordância. Estamos em unidade. Eu me lembro quando Deus falou comigo sobre a compra deste prédio. Olhe para mim, olha isso. Eu estava na minha casa, quase meia-noite. Uma pessoa ligou para mim, bem próximo a mim, fazia parte da minha liderança principal. Ele falou: apóstolo, eu estava conversando com algumas pessoas a respeito da compra do prédio. Eles acham que não é o tempo para se comprar nada. E eram empresários respeitados. E olha só como que o diabo trabalha. Dentre todos os meus líderes, linhas de frente, o único que se levantou contrário. Eu disse: mas eu estou perguntando para alguém, pedindo a opinião do que eu devo fazer ou não. Se Deus falar comigo e me der a direção, eu não vou consultar nem carne nem sangue. Eu sei que em alguns momentos é preciso conselho, e a Bíblia fala na multidão de conselhos, mas quando Deus fala alguma coisa é pessoal, e se Ele falar, vai, porque se não tem o chão Ele coloca. E eu disse: amanhã de manhã às 7 horas eu te espero na igreja, que eu vou dormir. Já era quase meia-noite, e ele veio. Eu disse: olha, Deus tem colocado algo no meu coração, e eu, ao invés de ouvir você, eu vou ouvir o que Deus colocou dentro de mim. Seguimos em frente. Em um dia Deus nos deu o prédio. Em um dia. Olha isso. A mesma criatura. Não estou falando mal dele não, estou dando testemunho. Se eu ficar nervoso eu falo o nome, mas não vou falar, tá? Fica tranquilo. Quando nós compramos este prédio, 2 meses depois nós compramos um outro prédio. Aí nós fomos pagar algumas prestações. Sabe qual era o valor das prestações há 8 anos atrás? 32 mil reais por mês. Eram 15 parcelas de 32 mil, mais algumas parcelas de 22 mil. Nós demos uma entrada e parcelamos. Aí Deus me deu uma ideia. Eu fiz um banner bem bonito, coloquei a foto do prédio. E coloquei lá 1, 2, 3, 4, 5, eram 30 parcelas. Tinha de 32, depois tinha de 22 mil. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e assim na frente um parentezinho. Janeiro, pagamos. Fevereiro, pagamos. Um dia, a mesma criatura chegou para mim e disse: apóstolo, não fica bem. Você coloca um banner desse no altar. As pessoas vêm nos visitar e olham aquilo ali. É constrangedor. Olha, meu irmão. Existe esse tipo de gente. Eu falei: é constrangedor? Ele falou: então vai continuar lá. Um dia, num domingo, uma irmã que o esposo não era crente, não era da igreja, ele entrou na igreja com a esposa, veio para um culto, e ele disse para ela: o que é aquilo? Ele falou: nós compramos, a igreja comprou um prédio, está pagando. Ele falou: estou fechando aquele negócio. Se eu vender, se eu fizer um negócio, fechar um negócio, eu vou pagar uma parcela. No outro mês ela trouxe o cheque do valor de uma parcela. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Olha só. Mas todos os outros, Joaquim estava presente, estavam comigo. Onde há unidade, onde há concordância. No primeiro culto, numa reunião. Deus é assim. Mas tem que ter o quê? Unidade. Concordância. Caminharão 2 juntos se não estiverem de acordo? Caminharão 2 juntos. Imagina, naquele barquinho ali, 5, 10 remando para um lado e 2, 3 remando para o outro lado. Presta atenção. Você que é casado, você que é noivo, comprometido, essa é a hora de alinharmos o nosso coração e em unidade, a começar dentro da nossa casa, depois no contexto de igreja.
as restrições elas vão cair por terra. E nós vamos viver paz plena, perfeita e provisão completa. Você crê? Diga: eu creio e eu tomo posse em o nome de Jesus. Seja um. Você imagina, será que é possível que alguém esteja conosco e não alinhe o coração para entrar em concordância com a gente? Eu sei que existe. Vamos entrar em aliança, vamos entrar em concordância, vamos caminhar para a mesma direção. E o propósito vai ser estabelecido. Não haverá restrição. Nós estamos debaixo dessa declaração profética. 2020 é o ano da expansão. Está declarado. E nós estamos expandindo. A maldição vai se tornando em bênção. Deus é especialista em converter maldição em bênção. Aquilo que parecia impossível já está acontecendo. Vou chamar a voz da verdade, né? Aquilo que parecia impossível. Vou parar por aqui, senão vocês vão embora. Aquilo que parecia não ter saída. Vamos embora, vamos para frente. Em dezembro nós vamos inaugurar um novo campus. Em janeiro já estaremos lá enviando um casal de pastores para estar em Araraquara. E é só o começo. É só o começo. Nós vamos crescer e transbordar para a esquerda e para a direita. Estamos firmando as estacas em unidade, em concordância. O Senhor vai ordenando a bênção e a vida para sempre. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: que povo é este? Que povo é este? Quem é este povo? Nós somos o povo que vamos morar no céu, mas enquanto estivermos na terra, nós vamos influenciar a terra. Nós vamos influenciar esta terra pela unidade, pela concordância. Decidimos caminhar em unidade. Eu louvo a Deus porque os nossos pastores estão completamente alinhados em todos os planos e propósitos. Não tem um quê? Não sei, deu uma coisa ruim. Não, estamos alinhados. E eles não são manipulados. Eles são inteligentes, são bem formados, preparados, capacitados, mas são cheios do Espírito Santo. E por serem cheios do Espírito Santo, têm o discernimento para caminharmos em unidade. Alguém pensa assim: apóstolo, tem conflito entre os pastores? Nenhum. O que pensa assim, Deus, o vento já leva. Estou brincando. É uma delícia pastorear eles. Não tem ninguém com espeto na mão, um espinho na mão. Não existe. Estamos completamente unidos em concordância. E daqui emana a bênção para todo mundo. Se o altar está em unidade, a bênção se manifesta. O corpo é abençoado. A bênção de Deus está sobre a sua vida. A bondade e a misericórdia do Senhor vão te alcançar, te acompanhar por todos os dias da sua vida. Jesus, ele fez essa oração, e eu creio que o Pai ouviu a oração de Jesus. Você acredita que Deus responde a oração? Imagina a oração de Jesus. Ele orou para isso. E nós somos a expressão desta unidade em Campo Grande. Em Campo Grande. No Brasil e para as nações da terra.